Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos ler dois textos. O primeiro em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. É Moisés falando ao povo algo que Deus faria no futuro, que ele não poderia dizer quando seria. Preste bem atenção. Ele vai dizer: o Senhor teu Deus, dizendo ao povo de Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, um libertador, a ele ouvireis. Agora abra comigo, por favor, Efésios capítulo 4, de 13 a 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém. Irmãos, a música que eu coloquei tem um refrão que diz: não olho as circunstâncias, não, eu olho o seu amor. O direito tem uma explicação para uma pergunta que as pessoas fazem, principalmente os estudantes, quando estão ali estudando direito constitucional e quando chegam, por exemplo, nas garantias. Então, é comum as pessoas perguntarem aos professores, e até numa roda de amigos a gente dizer: mas um salário mínimo, na lei não diz que ele tem que ser suficiente para a pessoa viver com dignidade, para morar bem, para poder comer bem. Esse dinheiro não dá. E outras questões em que as pessoas reclamam, dizendo: mas a lei diz isso. E aí o professor diz assim: olha, há uma diferença entre o ser e o dever ser. Deve ser assim, mas não é. Quando a gente canta essa música, não olho as circunstâncias, não, eu olho o seu amor. Isso não faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Isso está no campo do deveria ser. Deveria ser assim. Não importa a circunstância, não importa a luta que eu esteja passando, não importa qual é o mal que se coloca diante de mim, não importa qual o tamanho do meu adversário, não importa qual é a força que se contrapõe aos meus esforços, eu não vou olhar para essas circunstâncias, eu vou olhar para o amor de Deus. Então, se eu realmente conseguisse viver olhando para o amor de Deus, eu não ficaria triste, eu não ficaria desesperado, eu não ficaria depressivo, eu não ficaria desanimado, eu não amaldiçoaria, eu não diria frases do tipo: não tem jeito, eu não desistiria das coisas. Mas o que a gente vê no dia a dia é exatamente as pessoas contemplando as dificuldades. Se nós saíssemos do campo do dever ser para aquilo que é, nós cantaríamos esse corinho ao contrário. Não olho o seu amor, não, eu olho a circunstância, sim. Porque a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo a gente reclama porque está sem dinheiro, porque está sem emprego. A gente reclama que as coisas estão mais caras, a gente reclama que o peso que a gente está carregando é maior do que a gente aguenta. A gente reclama que o inimigo se coloca diante da gente de uma forma muito brava e que quanto mais a gente ora, mais a coisa fica ruim. A gente reclama porque está chovendo, reclama porque está fazendo sol. A grande verdade é que nós ainda não olhamos para o amor de Deus, não nos lembramos das suas promessas e não vivemos de fé. O texto primeiro que nós lemos é Moisés. Quem é Moisés? Hoje na escola dominical a gente falou um pouquinho sobre isso. Moisés, com 40 anos, se entende um libertador, se entende como aquele que deveria fazer um ato patriótico, que deveria tirar Israel ali do Egito. Era hora de dar fim àquele sistema opressivo, era preciso acabar com aquilo, e ele vai para a rua, e ele vai para a rua disposto a matar, muito antes de ser disposto a morrer. E aí a coisa não dá certo. Normalmente essas coisas não dão certo mesmo, a história mostra isso.
E aí ele foge, com 40 anos, vai parar em Midian. Midian é uma terra que conhecia o Deus de Abraão. E ali ele se casa com uma mulher de um homem que é um sacerdote do Deus de Abraão. E ali ele ouve mais as histórias do seu Deus, mas tem uma coisa. Ele agora não olhava mais para a esperança, ele olhava para as dificuldades, ele olhava para as circunstâncias, e a circunstância dizia: Faraó é poderoso, o Egito é poderoso, ele já colocou o seu nome na lista de morte, se você bobear ele vai te matar, ele já mandou batedores por todas as terras para te encontrar, então não fique aqui embaixo na casa de Jetro, seu sogro, mas vá pastorear no alto das montanhas. E ele fica ali durante 40 anos, então quando ele tem ali perto de 80 anos, aparece aquela sarça, e a gente falou hoje por que o nome de Deus é revelado a ele como Jeová, é o nome da completude. E aí Deus diz para ele: agora é chegado o momento de você descer, agora é chegado o momento de Israel ser liberto, agora é o momento, porque agora você não vai olhar mais as circunstâncias, agora você vai olhar para o meu amor, porque você já sabe que você não deu conta quando tinha 40 anos, não vai dar conta agora com 80. Você já sabe que você está velho, você já sabe que aquelas pessoas não te conhecem, a sua biografia já acabou, você não é mais uma pessoa em que as pessoas falam como um possível herói. Então você vai olhar para mim, não vai olhar para as circunstâncias. Pode descer. E aí ele faz tudo aquilo que nós já estudamos, principalmente na Páscoa, quando a gente faz aquele trabalho de Páscoa. Vocês sabem bem a história. O povo sai, e mais ao fim dessa caminhada, ele chama o povo e diz o que nós lemos: olha, fiquem sabendo que no futuro, Deus vai levantar do meio de vocês um profeta semelhante a mim, e a ele vocês vão ouvir. Ele está dizendo: vai chegar um momento em que vocês vão amadurecer, vai chegar um momento em que Deus vai levantar alguém e vocês terão corações inclinados a ouvir e a obedecer. Mas ainda não é esse tempo. Quando nós lemos Gálatas ali, Paulo diz que chegada a plenitude dos tempos, chegada a perfeição, quando as condições eram ideais, Deus envia seu Filho Jesus para ser esse profeta que Moisés havia dito, que poderia guiar o povo a uma situação de libertação espiritual. Libertação espiritual é você tirar os olhos das circunstâncias. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o processo de caminhada da igreja pós a vinda de Jesus foi um processo retardado, porque as pessoas endureceram os seus corações, as pessoas começaram a se distanciar. Hoje nós nos lembramos num dos itens que nós estudamos, lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus, sendo citado, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: olha, vocês devem colocar toda a sua atenção, todo o seu coração, todo o seu pensamento em Deus. Vocês devem comer, respirar, beber, dormir, levantar, trabalhar, vocês devem fazer tudo em Deus. Vocês não devem olhar nada, circunstância alguma, mas apenas olhar para o Senhor, viver para o Senhor. E não se preocupe, vivendo desse jeito, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Haverá cura, haverá mantimento, haverá progresso, haverá felicidade, haverá família, haverá envelhecimento e morte no momento certo. Mas não haverá desespero se os corações de vocês estiverem completamente colocados no altar. Irmãos, mas o que é que nós temos visto? Nós temos visto uma coleção de desculpas para não colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí o que é que acontece? Acontece que nós começamos a colecionar lutas e não vitórias. Nós começamos a colecionar derrotas. Nós começamos a colecionar dores, porque a gente não põe o reino de Deus em primeiro lugar. Somos meninos ainda, somos infantilizados como aquele povo do tempo lá de Moisés. Parece que não passou o tempo, parece que nós não ouvimos Jesus, parece que nós não tivemos uma experiência com o Espírito Santo, parece que nós ainda estamos esperando um herói que venha nos libertar. Jesus não é suficiente, nós precisamos que se levante outro. Aquele não é o profeta de que Moisés falou. Então nós estamos na expectativa de algum outro que venha debaixo do poder do marketing, debaixo do poder das mídias, aquele que
que entre na nossa casa pelo Instagram, pelo celular, que entre na nossa televisão, aquele que esteja na mídia, aquele que fale forte. Nós estamos esperando alguém que se levante e que os nossos corações possam se apegar a Ele. Nos esquecemos do Jesus da Bíblia, nos esquecemos das promessas, e aí o que é que acontece? Acontece que nós começamos a ficar depressivos, infelizes, casamentos derrotados, corpos adoecidos, o dinheiro, por mais que você estica, não dá, o mês continua e o salário acaba, você fica vermelho no banco, você fica devendo cartão de crédito, você fica devendo cheque especial, você passa a ser humilhado no serviço, você passa a ser humilhado na rua, as pessoas se tornam violentas, e a gente diz, o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente não colocou o Senhor em primeiro lugar. E aí a gente começa a reclamar das nossas lutas. Eu quero que você pense nas lutas que a gente tem. Olha, a gente tem lutas no campo da saúde. Se você der uma saidinha do seu mundinho, sai do seu mundo. Sabe, pastor Júnior, às vezes é difícil a gente sair do mundo da gente. A gente gosta das dores da gente, a gente gosta de acariciar os nossos traumas e achar que a gente é o centro do universo. Sai da sua casa. Vai para a fila da Santa Casa, pega uma ficha e vai visitar quem não tem visita. Está assim de gente que não recebe visita. Você vai ver gente com câncer, você vai ver gente que já amputou perna, você vai ver gente sem olho, você vai ver gente demente, você vai ver gente de barriga aberta. Você vai ver todo tipo de doença. Sai do seu mundinho, faz uma inscrição no Ceresp e vai fazer uma visita aos presos que estão ali. Vai visitar os que não recebem visitas, vai conversar com eles. É possível, é um trabalho demorado, cansativo, mas a gente consegue. Vá lá ver como é que vivem essas pessoas. E aí você vai ver que as lutas são grandes, que as suas não são tão grandes assim, que existem outros problemas muito maiores. Os seus são grandes, mas existem outros maiores. E aí a grande pergunta é, o que eu devo fazer com a minha luta? Porque de repente você tem uma doença. Você está lutando com ela. Você já teve e tem medo que ela volte. Você viu que um parente teve, que uma mãe teve, que um pai teve, e aí o médico diz, olha, há uma possibilidade que você também tem, é preciso fazer esse exame assim assado todo ano. Você já passou da idade tal, tem histórico familiar, e você começa a ficar com medo. Ou então você começa a perceber que já passou dos 30, dos 40, e que se perder esse emprego que você tem, achar outro vai ser muito difícil. Você começa a perceber que o negócio que você tem, que você montou com dificuldade, não está indo tão bem assim. E você está desesperado, está com medo. Você percebe que passaram os anos, os filhos chegaram e você ainda não tem a sua casa, que ainda tem um financiamento para pagar. Você começa a olhar para suas lutas e dizer assim, mas fica tudo nos meus ombros. Tem hora na vida da gente que parece que os problemas marcaram um encontro conosco, porque vem tudo de uma vez só. E aí você diz, eu não aguento. E aí você para realmente de olhar para o amor de Deus e fica olhando só para as circunstâncias. E aí você começa a gemer. E aí você começa a chorar. E aí você começa a sofrer. E aí você acorda de noite, acorda de madrugada. E aí você começa a ter palpitação. E aí você levanta de madrugada, respira e parece que não tem ar. Acha que está tendo um ataque do coração, acorda alguém, vai para o hospital, chega lá, faz exame e não tem nada. O médico diz, olha, isso daí é ansiedade. Não tem remédio. Tem remédio. É olhar para as circunstâncias. Mas eu quero falar sobre o que é a luta. O que são essas lutas? Eu pus aqui 3 tópicos sobre a luta. A luta é do tamanho do seu desafio. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Novos convertidos, e eu quero que você se lembre do tempo que você se converteu, do seu primeiro amor. Era muito comum dizer assim a Deus, Senhor, se o Senhor perceber que eu vou pecar, me mata antes, eu não quero pecar. Já ouviu isso, pastor? Já falou isso, pastor? Muitas vezes. Ou então a gente diz, Deus, eu quero que o Senhor me prove. Tinha uma musiquinha, pastor Júnior com certeza vai se lembrar, que diz assim, amassa o barro. Você lembra? Deus amassa o barro e faz o vaso outra vez. Como é que é essa musiquinha? Alguém lembra?
Deixa Deus amassar o barro para fazer um forte vaso. Não murmure, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Ele está provando a sua fé. E aí quando a gente cantava isso na igreja, as pessoas diziam: ô glória, então a luta que eu estou passando é porque Deus está me desafiando. Sim, a luta é do tamanho do seu desafio, do desafio que Deus lançou para você. Não murmure da sua luta. A sua luta foi especialmente desenhada, planejada, escolhida, programada, produzida por Deus para a sua vida. Deus produziu a luta que eu estou passando e que você está passando, ela é do tamanho certinho, é o desafio de Deus para a nossa vida. É Deus dizendo: sim, você é um barro apodrecido, cheio de areia, e eu vou amassar esse barro para fazer dele um forte vaso. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para a luta e dizer: essa luta que eu estou passando é do tamanho do desafio que Deus me deu. Deus não aposta para perder. Presta atenção nisso. Deus chamou um menino chamado Davi, um adolescente, colocou de cara com um gigante. Ele era pastor de ovelha, ele tinha um cajado, ele tinha umas pedrinhas no bornalzinho dele. O gigante tinha uma espada, tinha uma lança, tinha um escudo, tinha um capacete, tinha uma armadura, tinha um pajem. Deus o colocou de frente daquele gigante. Olhando humanamente, eu diria: Davi já perdeu, Davi vai cair. Mas Deus deu um desafio. Aquela luta era necessária, mas sabe de uma coisa? Quando você contempla o amor de Deus e não olha as circunstâncias, quem luta a sua luta não é você, porque na hora H, Deus chega e diz: eu estava provando a sua fé, eu vou lutar por você. Aleluia, irmão. Foi o que ele fez com Abraão. Abraão, você ama demais o seu filho? Senhor, eu só tenho esse, Ismael já foi embora, e esse é de Sara, é o filho da promessa. Abraão, quanto você gosta desse menino? Ah, Senhor, eu daria toda a minha vida por esse menino, eu daria tudo que eu tenho por esse menino. Abraão, quanto você me ama? Mais do que o menino? Ah, Senhor, a Senhor eu amo mais. Então me sacrifica o teu filho daqui 3 dias. Irmão, 3 dias com aquele desafio fermentando no coração de Abraão. Ele juntou lenha, colocou nos burros, pegou o cutelo, afiou a lâmina, chamou o menino, subiu com o menino. Ele e o filho juntaram as pedras, fizeram um altar, foi lá, pegou a lenha, colocou em cima. O menino olha e diz: pai, até agora eu não entendi, cadê o animal que nós vamos sacrificar? E ele vira para o menino com o coração doendo, desesperado, em dores. A luta era essa, o desafio era esse. Ele diz: o cordeiro é você. E coloca o menino ali. E quando ele desce a mão para sacrificar o filho, Deus diz: não faça mal ao menino. Meu irmão e minha irmã, a sua luta é do tamanho do desafio que Deus mandou para você. Aceite, glorifique, não olhe as circunstâncias, olha para o Senhor. A segunda coisa que eu anotei aqui foi: o desafio é do tamanho da sua necessidade. Ah, irmão, que Deus maravilhoso. Quando eu disse para você que a sua luta é diferente da luta do outro, é diferente da minha luta, é porque ela é feita conforme a nossa necessidade. Se você é avarento, sabe o que é avareza, né, pastor? Amor ao dinheiro. É muito provavelmente que você passe lutas financeiras. Se você é violento, é muito possível que você trabalhe com pessoas mais violentas do que você. Se você é uma pessoa que humilha os outros, tenha certeza, Deus vai humilhar você. Jacó significa enganador, usurpador, salafrário. Ele não era uma figurinha muito boa, não. Deus o mandou viver com Jetro com Labão, o tio dele, durante 20 anos. A sua luta é do tamanho da sua necessidade. Se veio uma enfermidade para você, essa enfermidade está falando com você. Isso eu vejo no consultório. Como é interessante ler a doença como uma fala da própria vida. Dia desse chegou um paciente que o olho pulava. Não estava dando conta de olhar para a situação que ele estava vivendo. Então o olho estava denunciando: não dou conta de olhar, não quero olhar. Tempo atrás veio uma senhora que a coluna está toda arrebentada. Eu disse para ela: provavelmente você está querendo ser a coluna da sua família. Você está tentando anular o seu marido, anular os filhos e aguentar tudo. E Deus está te mostrando que você não dá conta.
E aí, quando comecei a trabalhar com a família, era exatamente aquilo. A sua luta é do tamanho do seu desafio, e o seu desafio é do tamanho da sua necessidade. Pastor, mas eu não estou aguentando mais. Ah, meu irmão, aprenda, agradeça, você está precisando disso. Meu pai veio viver comigo, né? Viveu comigo durante 2 anos na minha casa, depois viveu 2 anos durante a pandemia, no lar, e durante 4 anos e pouco eu cuidei dele. 3 irmãos, como acontece com todas as famílias, sumiram, ficou ninguém. Meu irmão, você não tem ideia, papai já faleceu há alguns meses, até hoje eu coleciono problemas por cuidar dele. Até hoje. Até hoje. E não é um problema nem 2, nem 3. Mas quando eu olho, eu digo, Deus, obrigado, porque esse desafio era do tamanho da minha necessidade. Eu consigo ver o Senhor trabalhando em mim, em áreas da minha vida, em coisas que eu tinha que resolver com Ele, em coisas que eu tinha que viver, porque não tinha vivido lá atrás. Obrigado por cada luta que está vindo. Um dia desse eu cheguei de viagem, e o Mateus é muito carinhoso comigo, filho muito abençoado que Deus me deu para Simone também, mas eu acho que é mais meu do que dela, se bem que ela acha que é mais dela do que meu. E aí o Mateus disse, pai, o senhor chegou de viagem, eu tenho que falar um negócio para o senhor, nós estamos com esse, na verdade o senhor está com esse problema aqui para resolver, eu não quis falar para o senhor antes do senhor viajar, para o senhor poder descansar. Aí ele falou, falei, então tá, é isso mesmo. Ele falou assim, eu achei que o senhor ia fazer um caso disso, parece que o senhor nem ligou. Eu falei, não liguei. Mas eu só não liguei porque tem 4 anos que Deus vem trabalhando comigo. O seu desafio é do tamanho da sua necessidade. Não reclame, não desista, não olhe para as circunstâncias. Lembra desse corinho, não olhe as circunstâncias, não, eu olho o seu amor, a luta passa, Jesus fica. O desafio passa, Jesus fica. A vitória vem para aquele que segura na mão de Deus. É aquele corinho antigo, hoje eu estou saudosista. Segura na mão de Deus e vai. A gente esqueceu. O terceiro ponto é: a necessidade é do tamanho exato do que falta para chegar à estatura do varão perfeito. Irmão, se a luta é do tamanho do desafio, o desafio é do tamanho da necessidade, a necessidade é do tamanho exato que eu preciso para chegar à estatura do varão perfeito. Olha o que Paulo escreveu para nós, eu vou ler para você, você não precisa nem ler, apenas ouça. Ele vai dizer assim, presta atenção, capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, tenhamos o mesmo conjunto doutrinário, e ao conhecimento do Filho de Deus, tenhamos uma experiência com Jesus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja, a minha luta é um desafio que eu tenho que aceitar, e eu tenho que lutar essa luta junto com o Senhor. Ele vai lutar por mim, mas eu estou ali junto com Ele. Essa luta é a minha necessidade, e a minha necessidade é o que falta para eu chegar à estatura do varão perfeito. Se eu recusar a luta, eu vou repetir o ano. Eu estava em casa agora, antes de preparar a mensagem, e um rapaz que eu atendo me mandou uma mensagem falando de uma vitória que veio na vida dele. E aí eu desci e falei com a Simone, eu fico tão feliz quando as pessoas me ligam e dizem, olha, está tudo mudando. E aí eu escrevi para ele, ele falou assim, eu vou começar essa fase nova amanhã, mas eu estou com um certo medo. Eu disse para ele, não tenha medo, se você não passar nessa prova, ela se repete. Então veja, o que eu preciso para chegar à estatura do varão perfeito, essa necessidade, é o meu desafio, é a minha luta. Quando eu venço, eu estou mais próximo da estatura do varão perfeito. Quem é que sabe depender de Deus? Quem passou pela fome confiando em Deus, quem passou pela injustiça confiando em Deus, quem passou pelas dores confiando em Deus. Quem é que vive de fé? Aquele que no momento da sua grande necessidade foi socorrido pelo Senhor. Ele diz, Deus é o meu ajudador, que mal poderá me fazer o homem? Então, irmão, presta atenção, a luta que eu passo
O desafio que eu tenho, a necessidade que se apresenta é para que eu chegue à estatura do varão perfeito. Por que que eu preciso chegar à estatura do varão perfeito? Paulo vai dizer, olha o que ele disse aqui para nós, olha lá, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha para mim, em nome de Jesus, você está namorando alguém. E essa pessoa diz para você, eu te amo, eu quero me casar. Mas chegando próximo do casamento, ela fala para você, não sei, me bateu uma dúvida, não sei se eu dou conta. Vamos adiar e depois a gente fala mais sobre isso. Aí ele volta e diz, não, mas eu te amo mesmo. Eu quero viver com você, você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida, eu quero viver com você. E aí você fica todo alegre, todo cheio de esperança e marca de novo e começa a avisar as pessoas e de repente essa pessoa entra numa crise e diz, e se eu não der conta? Não sei, eu não sei se eu estou preparado. E joga tudo no chão. Irmão, é inconstante. Aquela pessoa que começa um emprego, volta e diz, irmão, presta atenção nisso que eu vou te falar. A pessoa entra num emprego e diz, foi Deus que me deu. Que bênção. E aí você diz, agora engrenou, agora vai. Aí ele chega e diz, não sei, mas o meu chefe me persegue. Um mês depois ele sai da empresa porque o chefe persegue. Aí você diz, poxa vida, mas está vindo tão bem, é um salário tão bom. Não, mas já arrumei outro. Fiz lá uma entrevista, vou passar e vou passei. Começa, a empresa é maravilhosa, lá o chefe é bacana. Não, mas é muito serviço, é muito pesado. 3 meses depois ele sai. Aí depois ele briga no outro emprego e depois ele tem outra desculpa. Inconstante. Tem gente que é inconstante na fé. Deixa eu te contar uma coisa, olha aqui para mim em nome de Jesus. Nós temos 7 dias na semana. Nós temos reunião na quarta-feira, escola dominical e culto no domingo à noite. 2 dias na semana. Um dia do Senhor, não tem negociação, Deus não abre mão, já expliquei para vocês. Das coisas que Deus não abre mão, o 7º dia, que no nosso caso é o domingo, Deus não abre mão. Mas a Bíblia diz, não deixemos de reunir como é costume de alguns. Irmão, por que não vem na escola dominical? Eu vou te falar por quê, me perdoe, eu não quero magoar ninguém, porque você é desobediente. Você é rebelde. É só isso. Pastor, o senhor não sabe da minha vida. Sei sim. Sei que a Bíblia diz, buscai o Senhor em primeiro lugar. Primeiro, está aqui. Se não for assim, a gente rasga a página e joga fora. Pastor, mas eu tenho trabalho para fazer. E daí? Quem é que te deu trabalho? Quem é que te deu força? Quem é que te deu vida? Eu me lembro quando eu era novo e queria um bom emprego, e eu fui orar pedindo a Deus emprego, pastor Júnior. Falei, Deus, se não vier do Senhor, eu não sei de onde vem. Aí vem um emprego, eu viro para o Senhor e digo assim, não posso ir à tua casa porque eu estou cansado. Não consigo entender. Nós temos culto na quarta-feira, por que você não tem vindo? Mas eu tenho coisa para fazer. Quarta-feira é dia do Senhor, o Senhor em primeiro lugar é primeiro. A palavra primeiro significa antes de tudo. Mas quando nós nos damos as desculpas, nós nos tornamos inconstantes. E quando somos inconstantes, nós somos meninos. Por que a luta vem? A luta vem para que eu deixe de ser um menino, para que eu aceite o desafio. Porque o desafio é a minha necessidade até chegar à estatura do varão perfeito, de depender só de Deus e viver só de Deus. Eu já contei aqui 1 ou 2 vezes, não sei quantas, de verdade, do Dr. Peruco. Dr. Peruco eu conheci em Campinas como diz Orlando, trocentos anos atrás. Eu era garoto. E o testemunho que eu ouvi lá dele, que contaram dele, é que ele tinha um filho de 12 anos que saiu para brincar com os meninos, entraram debaixo de uma ponte para ver o trem passar, uma ponte da rede ferroviária. E tinha o barulho do trem, mas o trem não passava. Aí o menino colocou a cabeça para ver se o trem estava passando e o trem estava. Naquela dor, ele foi consolado apenas pelo Espírito Santo. Foi como ele conseguiu viver aquela dificuldade. Irmãos, às vezes a gente põe todo o nosso amor num filho, num marido, num pai. Mas quem nos consola é o Senhor, porque essa pessoa é falha. Essa pessoa pode sair da nossa vida assim, Então nós temos que deixar de ser inconstantes, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Pastor, esse mês eu não dei o dízimo porque eu estou apertado. Dízimo não é seu, é do Senhor.
Não é uma questão de aperto ou desaperto. Não é uma questão de ter ou não ter. O que eu recebi de Deus, eu dizimo, é do Senhor. Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que evangelizar. Você está do lado de alguém no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, que está passando por dificuldade, você não faz uma oração, você não fala de Jesus, você não dá o seu testemunho. E o ide, e pregai a todas as criaturas, como é que fica? Aí ele diz aqui para nós, olha, esses que são crianças inconstantes são levados por todo vento de doutrina. E aqui que é perigoso, porque ele diz, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esses últimos 4 anos, nós vimos aí a igreja se rachando e tomando posições. E às vezes eu converso com pessoas queridas e digo, eu não sei como é que pessoas que eu julgava tão espirituais, nomes famosos no Brasil, conduziram o rebanho para o lado mais nefasto da carnalidade. Como que as pessoas usaram o nome do Senhor indevidamente, profanaram a santidade do Evangelho, colocaram versículos bíblicos para justificar o injustificável. Sabe por quê? Porque deram ouvidos a homens enganosos. Estão indo atrás de todo vento de doutrina. São pessoas que olham apenas as circunstâncias, não olham o amor de Deus. Então a palavra de Deus vem para nós e diz com uma clareza muito grande: não sejamos inconstantes, não sejamos sujeitos às doutrinas estranhas, e nem sejamos enganados por homens gananciosos e fraudulentos. Como que eu consigo isso? Estando na estatura do varão perfeito. Como que eu chego à estatura do varão perfeito? Aceitando cada luta, olhando para o Senhor, não me dando desculpa. Eu estava ouvindo um grande líder evangélico, eu vou terminar com esse exemplo, essa semana, que alguns anos atrás passou por uma situação muito difícil, que naquele momento acabou com o ministério que ele tinha, acabou com a família que ele tinha como tinha. Era uma personalidade conhecida mundialmente, no Brasil então era um ídolo da igreja evangélica, e ele vive uma situação muito difícil. E numa reunião de pastores ele dá o testemunho do que aconteceu há décadas atrás, e ele disse: eu não caí do dia para a noite. Eu comecei a fazer pequenas concessões no meu coração. Eu comecei a dialogar com Deus, apresentando as razões da minha vontade diante da vontade dele. Então foi uma questão de tempo, para que aquelas concessões e as minhas justificativas de mim mesmo, para mim mesmo, diante de Deus, se tornassem a minha queda, e a minha queda acabasse com tudo aquilo que eu tinha. Hoje, olhando para trás, eu vejo todas as lutas que eu passei, eu quase morri, tudo que eu perdi, e eu dou graças a Deus por todas essas lutas. Mas sabe, irmão, o que me chamou a atenção? Que a queda é precedida de pequenas concessões. Quando eu começo a justificar a mim e a negligenciar o mandamento. Não, eu não preciso me reunir. Não, eu não preciso dizimar. Não, eu não preciso orar. Não, eu não preciso ler a Bíblia. Não, eu não preciso evangelizar. Ah, não, eu estou cansado. Ah, não, eu tenho serviço para fazer. E você anula a palavra de Deus, não cresce, e o que é mais doloroso, a luta se repete na sua vida. Então, vamos crescer, vamos ser constantes, vamos ser fiéis ao Senhor, porque tudo passa. Amém? Vamos ficar de pé.